Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 8, Em Pleno Campo de Batalha. A gente vai para a parte 4. Por que a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do Evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas que passavam a cultivar ideias e objetivos superiores muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital onde deveríamos continuar a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder do Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Chamou-nos a atenção um paciente afrodescendente que fora trazida em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta com sudorese, tosse seca com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário desencarnado que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras que ela deglutia, constituídas por energia deletéria que exteriorizava um odor nauseabundo, como de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com unção e conseguiu desalojar o vampirizador, deixando-a quase extenuada, com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudalbo, que o manteve em seu campo vibratório após explicar-lhe a providência tomada. Ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e que era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam o pântano onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco, a tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo. Foi rotulada como provável portadora de Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar, chorou e implorou. O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou-a a uma saleta, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e uma côdea de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas, num mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. A jovem aconselhou-a ir para o seu barraco, onde estaria talvez mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. O irmão Cláudio aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com os seus fluidos de amor, e ela reanimou-se logo, saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. O irmão Spinelli acercou-se do espírito que permanecia agitado e falou-lhe com imensa doçura a respeito da sua influência obsessiva junto ao paciente, que merecia compaixão pelo estado de penúria em que se encontrava e a situação de possível portadora do novo coronavírus. Sarcástico e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele reagiu com violência. Isso é o mínimo que programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos, matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá,
assim que chegue antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes com movimentos especiais e em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros que o transferiram para nossa sede para providências posteriores. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam invariavelmente estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitudes de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao nosocômio. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento em que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta da disciplina mental do reencarnado, que se comprazia com esse tipo de companhia. Era uma estranha azáfama, na qual predominavam as interferências espirituais. Existiam também exceções, porém em menor quantidade, em razão dos interesses humanos ali em jogo ou em alternativa de saúde e doença. O hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que procuravam manter a ordem nos arredores, assim como na entrada. Havia umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos que não conseguiam acompanhar as suas vítimas e eram expulsos pelos guardiães da casa de saúde. De vez em quando percebia-se notícia devastadora de que determinado paciente internado, ao realizar o exame específico, constatou infecção. Ao choque da notícia, a esperança de alguma forma remota de que a cura já estava sendo possível. Mesmo durante o dia era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da terra em direção ao infinito. Eram as preces dos servidores fiéis do Evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem, dos seres resignados e dos trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que, atentos aos cuidados que deviam manter sempre, eram surpreendidos pelo cansaço, pelo desconforto, pela angústia ambiental. Num momento de conversação edificante no jardim principal do belo hospital, venerando Eurípides, que, embora não pertencesse ao nosso grupo, visitava-nos diuturnamente. Entreteceu considerações que nos surpreenderam. Referia-se ao apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. É o que eu tô surpresa e não tô surpresa ao mesmo tempo, né, com essa leitura. A gente acompanhou, né, as internações, a gente viu que o ataque maior estava sendo em relação aos idosos. A política que era estabelecida na época, né, principalmente na área da justiça, que não dava cartas brancas para o presidente da nossa república, né, do nosso país, tomar as atitudes, tudo era contra o presidente e a favor de uma série de coisas que já aconteceram antigamente e que a gente estava vendo se repetir, né? Mas eu não vou ficar me estendendo sobre isso não, porque senão eu vou deixar de falar a parte espiritual para falar a parte política. Mas é o momento da gente abrir os olhos, é o que eu posso dizer. Aproveitar uma leitura como essa para a gente abrir bem os olhos. Quem está no comando, o que está fazendo e qual é a finalidade desse ser ali, né? Desses, porque não é um sozinho, infelizmente. Se fosse um só, mas não é. Eles estão em todos os lados. E eles estão numa luta praticamente desigual, né? A espiritualidade superior, ela tem que ficar freando, tem que ficar consertando, remendando as barbaridades que eles estão causando, desde o Covid. Então, aqui a gente percebe, né, voltando um pouco mais para o lado espiritual,
As pessoas que eram internadas são pessoas que estavam mal acompanhadas, né? Dá para perceber isso aqui no texto que as pessoas que foram pegas pelo Covid, no mínimo, elas estavam com um padrão vibratório baixo. A gente sabe que o padrão vibratório baixo baixa a imunidade física. E aí se torna mais fácil a gente ser presa de vírus, de doenças, sejam elas quais forem. Quando a gente está com um padrão vibratório de energia alto, a nossa imunidade física é alta e aí é mais difícil pegar doença. Então, era de se notar o quê? Que as pessoas que eram internadas, que iam fazer os exames, que corriam para os hospitais, eram pessoas que estavam passando por situações que baixavam o padrão vibratório delas. Seja a miséria, como foi falado aqui, dessa moça, né, que chegou com problemas respiratórios e, na verdade, era um ser que aproveitou que ela tinha um pouco de pneumonia e estava tentando esganar, matar ela para recebê-la do outro lado e escravizar ela, né? E ele também foi socorrido pelo plano espiritual, pela equipe espiritual que estava presente. Mas o que a gente pega aqui como lição? E nós temos que manter o nosso padrão vibratório alto. Como é que a gente consegue elevar o padrão vibratório? Através de uma boa música, boas leituras, de um sono tranquilo, de você procurar a paz, a tranquilidade no seu seio familiar, de amigos, você ter momentos de alegria, você ter momentos de lazer, você trabalhar com gosto, aquilo que você tiver que fazer, seja apertar um parafuso, que você aperte com alegria, com a certeza que aquele parafuso não vai soltar, que vai beneficiar uma pessoa. O seu trabalho, ele vai chegar em alguém, e esse alguém vai utilizar o seu trabalho. Então, que ele seja abençoado todos os dias, a todo momento. Quando a gente não se vigia, quando a gente deixa cair esse padrão vibratório, começa a escutar um monte de besteira, começa a escutar música que não faz sentido. Se a gente der trela para o mal, ele está em todo lado e ele tenta pegar a gente de todas as formas. Hoje, eu e meus casos de Uber. Quando eu acordei, não estava assim me sentindo muito bem. Eu falei, mas ainda assim eu vou para a hidroginástica, mesmo não estando bem. Alguns tempos atrás, aí se eu não tivesse do jeito que eu estava hoje, eu ia falar, não, hoje eu vou ficar deitada, hoje eu não quero ir. Mas como eu estou estudando, e está sendo dito nessa semana para a gente tomar muito cuidado, né, com as armadilhas, eu falei, não, pode ser uma armadilha esse meu mau humor aí. Eu não vou me deixar levar, não. Eu vou para a hidroginástica. Quando eu entrei no carro, o motorista do Uber, ai, a senhora viu? Parece que morreu mais uma pessoa no show, não sei de quem. Eu não sei quem é a mulher, que ele falou o nome. Aí eu olhei para ele e falei, eu falei isso num vídeo, eu tô tentando achar resposta para essas situações sem ser grossa, mas eu não consegui. Mais uma vez, eu fui reprovada nessa parte. Aí eu falei para ele, se eu pudesse ajudar a pessoa que morreu, certamente eu ia ajudar, mas eu não conheço ela, então o mais que eu posso fazer é uma oração para essa distinta, né? E eu não gosto de ficar sabendo de morte logo cedo, não, moço. Eu tô indo tentar viver. Eu tô indo fazer exercício para viver, não para morrer. Então não quero saber da morte de ninguém, não, desculpa. Aí peguei, coloquei meu fone e fiquei ouvindo música e vi que ficou aquela situação pesada, porque eu não consegui sair dela sem ser grossa. Se eu desse trela, se eu fosse falar assim, a vida de artista é assim mesmo, é vida curta, ou a pessoa que estava assistindo foi procurar, se eu fosse colocar a minha ideia sobre o ocorrido, eu ia dar pano para manga ali. E isso não ia ser bom. Então eu preferi ficar quieta. Só que eu ficar quieta também não foi bom, porque o clima ficou pesado. Ele começou a dirigir com uma vontade. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço para sair de uma situação dessa? Né? Eu não quero ouvir coisa ruim. E eu mal acordei. Eu acordo e já saio, eu já saio em cima da hora. E a pessoa vem falar para mim que não sei quem morreu no show, não sei de quem lá. Eu não quero saber de quem morreu. Eu quero saber de quem está vivo, eu quero saber de quem está fazendo coisas boas. Mostra para mim uma nova descoberta da ciência, mostra para mim uma nova arquitetura, mostra para mim uma cultura nova, uma música nova. Agora as pessoas têm mania de falar de coisa ruim logo cedo, você está acordando.
Então, eu não consigo chegar assim e falar, olha, desculpa, mas o assunto não me interessa. Eu queria ter um jogo de cintura, mas eu não tenho. Aí aquele lado mais brucutu da Patrícia sai, né? Ah, quem morreu não me interessa não, moço. Eu quero saber de quem tá vivo. Quem morreu, o mais que eu posso fazer para ela é prece. Foi o que eu falei. É o que eu tinha para dar naquele momento. Aí é engraçado como essas coisas acabam se tornando mecânica, né? Parece que quanto mais você foge de situações como essa, mais elas acontecem. E acontecem mesmo, não é que parece, não. São testes, né? Você tem que estar fora desses focos, porque se você já não está legal, você vai deixar o teu padrão vibratório baixar mais ainda, eu já não tenho imunidade. Para mim pegar uma doença é 2 palitos. Então a gente tem hora que a gente tem que pensar um pouquinho na gente. Eu escutei outro dia, né, uma pessoa falando assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e se sobrar tempo, aí é você, né? Eu não consigo ser desse jeito. Aí já é aquele de Malha Patrícia. Eu não sei. O primeiro eu até tento, né? Que é a autoestima. O segundo aí eu já acho que já é egoísmo. Né? Porque entre eu e uma outra pessoa e acaba, né? Hoje as coisas acontecem assim de uma forma que é incrível. Eu deixei de fazer uma coisa, aí quando vê, aconteceu uma outra que me obrigou a fazer o que eu ia fazer para mim, só que aí eu acabei fazendo para o outro. É assim que as coisas acontecem. Quando tem que fazer, tem que fazer. E você é chamado de alguma forma, né? Então, e se elevou a autoestima, se você elevou o teu padrão vibratório, tá valendo. Agora, o duro é quando as coisas acontecem e não te eleva. Aí sim, aí te leva para a doença, né? Então, esse amiguinho aqui que estava acompanhando a moça, ele aproveitou os momentos dela de pobreza. No mínimo, a fome causa revolta, causa tristeza, angústia. E aí ele foi associando a ela, né? Ao ponto de falar, quando ela chegar aqui do outro lado, a gente vai acertar nossas contas. Porque nós temos, infelizmente, nós temos inimigos do passado. E às vezes a gente não consegue se acertar com eles nessa vida e eles se tornam inimigos para outra, né? Às vezes até tentou se acertar, tudo, mas ainda não foi visto com bons olhos, não é o suficiente para o outro ainda quer mais. Graças a Deus esse daqui foi socorrido, né? E aí, vou voltar nesse parágrafo aqui, ó. Referia-se o apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta. Uma das teses do comunismo. Eu vou deixar vocês pensando sobre esse parágrafo, tá bom? Não vou comentar, não. Pode ser que amanhã, porque pelo que eu tô vendo aqui ainda deve ter mais comentários sobre, mas pense sobre isso. Existia ali, naquele momento, que estava todo mundo apavorado, uma ideia de acabar com idosos, diminuir a quantidade de idosos do planeta Terra. Isso é uma das teses do comunismo. Pense, depois a gente fala, tá bom?